Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as melhores ações para abril que você compra em março, pensando no mapa do dividendo inteligente, o MDI, ações pagadoras de dividendos. Lembrando que esse vídeo não é recomendação, então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como de costume, para quem está chegando agora, vou trazer uma breve explicação do que se trata o dividendo inteligente e o mapa do dividendo inteligente. É uma estratégia criada pelo Barsi que visa mapear os momentos em que as empresas pagadoras de dividendos costumam anunciar o seu dividendo. Por que fazer esse mapeamento? Porque assim você pode comprar um mês antes de preferência para evitar a alta nas cotações que acaba acontecendo costumeiramente. Isso não é certeza, não é garantia de que vai haver uma alta nas ações após o anúncio dos seus dividendos, que podem ser dividendos ou juros sobre capital próprio, mas é uma tendência, e para evitar que isso aconteça, você compre mais barato, você mapeia os momentos costumeiros ou até mesmo estatutários, de tal modo a pagar mais barato pela ação e ter um dividendo maior por ação. Como exemplo, temos aqui o caso de BB Seguridade, que anuncia 2 vezes ao ano, um anúncio em fevereiro e outro em agosto, conforme a gente explicou aqui no nosso artigo dentro do site Mirai Invest. De tal modo que eu compro antes que ocorra esse anúncio, porque provavelmente BB Seguridade vai acabar subindo, mas de novo não é certeza. De qualquer forma, é uma estratégia a mais para fazer com que você pague um pouco mais barato, já que preço importa na estratégia de dividendo. E para isso vamos utilizar aqui a plataforma GF+, no MDI, e como eu falei para vocês, você compra a ação em março, caso queira, não é recomendação, porque ela costuma trazer aqui o seu dividendo em abril. O anúncio ocorre em abril, não necessariamente o pagamento. E já antecipo para vocês que aqui, nesse mês de abril, é o mês do setor elétrico. As elétricas costumam anunciar muitos dividendos aqui, por quê? Porque é o mês que ocorre a Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas. E aí é um momento oportuno para trazer um bom dividendo. E a primeira ação dessa lista é do setor agrícola, que é a Brasil Agro, com código em bolsa AGRO3. A ação está com PL de 18 vezes lucro. Isso aqui pode te assustar no primeiro momento, mas o que acontece? No quarto trimestre de 2022, a companhia teve um prejuízo causado por fatores climáticos. Ela sofreu inclusive com uma queimada que houve em campos de cana-de-açúcar. Então, por se tratar de um fator climático não imputável à empresa, não há que se pensar que a empresa perdeu seus fundamentos. É uma das ações que eu coloquei na nossa carteira de small caps lá da área de membros. Se você tiver curiosidade, seja membro para conferir lá a carteira e você pode cancelar a qualquer momento. Mas veja só, a companhia nos últimos anos passou a pagar bons dividendos. Mas cuidado com esse dividend yield. Vamos olhar aqui para o histórico de Brasil Agro. O histórico de dividend yield da Brasil Agro dos últimos 5 anos é de 8,21%. Uma companhia elegível dentro da estratégia previdenciária quando ela tem um yield dos últimos 5 anos superior a 6%, e é o caso de Brasil Agro. Mas veja que os dividendos tiveram uma crescente alta a partir de 2020. Outros anos aqui, o dividendo andou mais de lado, não era tão grande, e há momentos de picos nos dividendos, que são momentos em que empresas do setor agrícola que possuem seus ciclos acabam lucrando mais e podem distribuir mais proventos. Sendo que no caso da Brasil Agro, esses momentos aqui de lucros extraordinários decorrem de itens não recorrentes, principalmente quando a empresa faz venda de alguma propriedade rural que ela conseguiu a valorização, porque isso faz parte da estratégia da Brasil Agro. Não é sempre que isso acontece, de qualquer forma, podemos esperar pelo menos 6% de yield em Brasil Agro, o que a faz apta à carteira de dividendos, sendo que ela entregou um retorno muito grande nos últimos 10 anos, sendo uma empresa que vem crescendo bem as suas receitas, e por conta do quarto trimestre de 2022, você tem a impressão de que ela teve queda nos seus lucros, mas não é o caso. Foi um trimestre ruim específico, que não é suficiente para você sair zerando posição, por exemplo, se você já carrega a empresa. Sendo que, vale lembrar, a companhia tem um endividamento controlado, uma relação dívida líquida sobre EBIT de apenas 1,48. A próxima ação dessa lista é o Santander, o segundo banco que mais paga dividendos entre os bancões de bolsa, ficando atrás apenas do Banco do Brasil. Ele ainda está com dividend yield de 6,3. Entre classes de ações, você tem SAMB 11, SAMB 3 e SAMB 4. Qual você deve comprar? Na minha visão, a classe de ação que está com maior dividend yield. Então veja, a SAMB 4 está com 6,18, a SAMB 3 6,48 e a SAMB 11 6,3. Por isso hoje eu ficaria com a SAMB 3, mas eu vou comprando conforme o preço da classe de ação. Eu não fico só na SAMB 3, porque eventualmente a SAMB 4 pode estar mais barata. De qualquer forma, hoje as ações de Santander estão um pouco esquecidas pelo mercado, sofreram até uma pequena queda aqui. No caso, as ações ordinárias caíram mais. Isso está acontecendo por quê? Por conta do efeito Americanas, da alta inadimplência no país, fazendo com que
que principalmente Santander e Bradesco caiam e tenham queda nos seus resultados. Por isso, embora o dividend yield do banco médio seja superior a 6%, pode ser que no ano de 2023 esse yield seja menor. Eu projeto aí pelo menos 5 até 6% de dividend yield. Mas perceba que isso já aconteceu no passado, no ano de 2018 e 2016 o dividendo caiu bastante. Mas no geral, o dividendo é bem previsível no caso de Santander, que paga com uma recorrência trimestral. Então você tem aqui, que a cada trimestre o banco anuncia um provento. Fevereiro do ano passado, abril do ano passado, outubro do ano passado e já teve um anúncio aqui em janeiro de 2023. Esse fluxo de pagamentos favorece uma carteira previdenciária, sendo que o banco hoje negocia bem próximo do seu valor patrimonial, algo que historicamente acaba não acontecendo, principalmente com o Santander, que foi um banco de forte crescimento nos últimos anos, por isso negociava bem acima do valor patrimonial, só que em 2018 ele já negociava quase 3 vezes o valor patrimonial. A próxima ação dessa lista pode ser polêmica nesse sentido para colocar uma listagem de ações previdenciárias, é a Alupar. Por que eu coloquei a Alupar nessa lista? Porque a empresa mudou a sua política de dividendos, vem crescendo os seus dividendos, então se você olhar apenas para o dividend yield aqui de tela, você vai falar, mas nem 6% não dá, né, Luan? Só que o que acontece? O payout da companhia vem aumentando. Os dividendos pagos também. Olha só aqui, desde 2019, todos os anos a Alupar aumentando seus dividendos. Por isso, muito embora a média de Alupar seja baixa, eu considero que ela vai começar a aumentar seus dividendos. Ela até mudou sua política de dividendos nesse sentido. Agora, a Alupar vai passar a pagar dividendos trimestrais. Antes ela pagava anualmente e isso fazia com que ela não fosse apta a uma carteira previdenciária. Então isso favorece a Alupar agora, na minha visão, a ser elegível para uma carteira de dividendos. Ela também tem ações preferenciais, ordinárias e a LUP 11, que são as mais líquidas. Compre também a que está mais barata, ou seja, aquela que tem o dividend yield maior. No caso da 11, 4,37, a 4, 4,32 e a 3, 4,39. No caso, então, a LUP 3 está mais descontada. Outra elétrica, agora a CEMIG, costuma também anunciar um provento em abril, então você compraria teoricamente em março, de novo não é recomendação. Veja que ela está bem barata, negociando próximo do valor patrimonial, PL de 5, 6 vezes lucro, apresentando dividend yield elevado, é uma companhia que também paga boas bonificações, passou a apresentar resultados bem satisfatórios a partir do quarto trimestre de 2021, 2022 apresentou resultados ali sólidos, é uma companhia que está com dividend yield histórico de mais de 6%, 7,6%. Dividendos também estão vindo crescentes. Então, outra elétrica aí numa carteira de dividendos, que inclusive se valorizou nos últimos 12 meses. Sendo que é uma empresa que está com um ROI muito bom e um endividamento controlado. Por isso, pode se considerar uma boa empresa. Na minha visão, não é melhor do que a Copel, mas ainda assim é uma boa empresa. A próxima ação dessa lista é a Copel, que também pode anunciar um provento em abril. Está pagando um dividend yield elevado. O dividend yield dos últimos 5 anos é de mais de 8%, mas veja que a partir de 2020, que teve uma disparada nos dividendos, com a nova política de dividendos da Copel agora muito bem remunerando os acionistas, até 2019, 2020, o dividendo era completamente estável, não dava para colocar Copel numa carteira previdenciária, mas agora sim ela passou a ser apta a isso. Entre CPLE 3 e CPLE 6, mesma situação, pega a que tem a maior dividend yield, que no caso é a CPLE 3, hoje então é a mais barata. Ambas negociam abaixo do valor patrimonial. Já vi gente me perguntando, Luan, por que ela está com PL tão elevado, em distorção inclusive com o PL da CEMIG? É porque no caso da Copel ela foi impactada negativamente ano passado, mas por um item não recorrente, que era algo já esperado pelo mercado, que foi ali a necessidade de devolução, ainda como provisão, isso ainda não foi feito, mas vai acabar acontecendo, dos indébitos tributários que os consumidores sofreram por conta de uma cobrança indevida pela União, que era o PIS/COFINS incluso na base de cálculo do ICMS energia elétrica. Isso é indevido. E aí a Justiça reconheceu, o próprio STF reconheceu que é indevido, beneficiou a Copel reconhecendo a possibilidade de ela fazer compensações tributárias, mas mesmo a Copel sendo contribuinte de direito, quem sofre o encargo é quem paga o preço, que é a tarifa. Quem paga a tarifa é o usuário do serviço público, então esse usuário vai ser ressarcido ainda que no preço das tarifas, conforme a lei que foi publicada no passado, inclusive. E aí, ela teve uma queda muito forte no lucro por isso, por esse provisionamento. Não é um item operacional. A Copel não deixou de gerar caixa. Foi só esse problema pontual, que na verdade não tira na prática dinheiro da Copel, porque ela obteve o reconhecimento de que ela vai poder compensar. Portanto, isso aqui não deve ser considerado na avaliação de Copel atualmente, que é uma das maiores posições da nossa carteira, que cresce legal a sua receita e se for privatizada, provavelmente vai disparar. A próxima ação dessa lista, outra elétrica, a ENGIE, está com yield de 5%.
Ela, por ser uma empresa muito boa, negocia múltiplos mais elevados. Coloquei na carteira Philip Fisher. Se valorizou um pouquinho nos últimos 12 meses. É uma empresa com crescimento baixo, até por isso que é considerada uma empresa de dividendos. Veja que o yield dela supera 6%, então é uma empresa assim de dividendos. Os dividendos pagos crescem um pouquinho ao longo do tempo, já foram maiores porque ela precisou investir, ela também teve reconhecimento de permit. De qualquer forma, no geral, é uma empresa que paga bons dividendos. Abaixo dos R$40 é um preço interessante em End. Acima de 40 fica difícil porque, veja, o crescimento dela é muito baixo, cresce lucros e receitas abaixo de 10%, então não é uma empresa de crescimento rápido, nem moderado, é uma empresa de crescimento lento, justamente para dividendos. E a próxima ação dessa lista é a Energias do Brasil, outra empresa da carteira. Negocia hoje abaixo do valor patrimonial, algo que eu considero bem interessante para a Energias do Brasil. O preço teto é R$ 21,50, yield de 7%, PL de 5 vezes lucro. É uma empresa que nos últimos 10 anos entregou um retorno superior ao Ibovespa. Ibovespa entregou nem 100%, no caso da Energias do Brasil foi de 174%. Uma empresa que tem um crescimento dos lucros superior a 10%, então é uma empresa de crescimento moderado. Gosto desse tipo de empresa, mesmo assim paga bons dividendos. Veja só, assim como a Alupar é uma empresa que antes não pagava tantos dividendos, até por isso tem um yield aqui inferior a 6%. Só que atualmente ela segura pelo menos R$1 de dividendos por ação e veja a crescente que vem acontecendo. Teve volatilidade? Teve, mas agora o foco dela será dividendo. Ela costuma anunciar 2 vezes ao ano, eu preferiria que fosse de forma trimestral, mas assim como a Alupar, talvez ela siga essa tendência, mas anunciando pelo menos 2 vezes ao ano já é suficiente. E embora ela tenha pagado R$ 2,19 por ação em 2022, eu não esperaria um dividendo tão alto. Eu projetaria R$ 1,50 até R$ 1,60 por ação. Ainda assim, você teria um yield de 8, 9%, é suficiente para uma carteira previdenciária, sendo que o PVP atual é inferior a de anos anteriores da Energias do Brasil. E a próxima ação dessa lista é a Taesa, com esse dividend yield aqui que enche os olhos, mas cuidado, não olhe para isso aqui, que isso aqui só reflete o passado. Temos também TAEE11, TAEE3 e TAEE4. Mesma situação. Qual tem o dividend yield maior? A 4, 17,49%. A 3, 17,49%, igualzinha. E olha a 11, hoje é a mais barata, 17,56%. A Taesa entregou um retorno assim espetacular nos últimos 10 anos, 370%. É uma empresa de crescimento moderado, acima de 10% lucros e receitas, tem um ROI espetacular, um ROIC também muito bom, por isso é uma empresa excelente, que em alguns momentos apresenta uma alavancagem um pouco acima do que se espera, mas é uma empresa que se desalavanca com facilidade, porque depois que ela faz os investimentos, ela apenas recebe receita e tem poucas despesas, por isso geralmente ela tem um payout alto, acima de 60%, e uma margem líquida acima de 65%, de tal modo que a cada R$100 faturados recebidos pela Taesa, R$65 é de lucro líquido após impostos. Isso aqui é muito alto. Até no mercado digital é difícil de ter uma margem líquida desse tamanho. Historicamente, o dividend yield foi superior a 11%. Se você fizer uma mediana de Taesa, ela pagou pelo menos 10% de dividend yield. Os dividendos não são tão voláteis, veja, tem um pouco de volatilidade, mas no geral eles vão crescendo, então isso favorece para uma carteira previdenciária. Por isso é a segunda maior posição da minha carteira, é a maior dentre as elétricas que eu tenho na carteira. A empresa tecnicamente não está cara, um PL de 6,57, o PVP já chegou em 2019 a mais de 2 vezes o patrimônio, então teoricamente seria possível ainda aportar em Taesa nos preços atuais. Não é recomendação. E a próxima ação dessa lista, outra transmissora, assim como Taesa, a Transmissão Paulista, TRPL4 e TRPL3. TRPL3 paga um dividendo menor, tá vendo? Por isso a TRPL4 acaba sendo a opção. E acaba sendo até a mais barata, veja, PVP é abaixo de 1 e a TRPL3 acima de 1. Isso aqui é por conta do tag along que tem na TRPL3, na TRPL4 não tem. Isso é um risco a mais que o mercado já precifica, por isso que a ação é mais barata do que a 3. A ação caindo nos últimos 12 meses, porque teve queda nos seus dividendos e o dividend yield ficou abaixo de 6%. Só que a empresa historicamente paga muito dividendos, lembrando que ela entregou um retorno tão alto quanto Taesa. A margem teve uma queda, mas o payout também aqui. A companhia segue investindo bastante, conseguiu um quarto trimestre de 2022 interessante, inclusive com o ressarcimento ali parcial da RBSE. Ela cresce lucros e receitas de forma moderada também. Dividend yield dos últimos 5 anos, 8%. Tem dividendos um pouco mais voláteis do que Taesa, mas a partir de 2018 começou a ficar mais crescente. Historicamente, ela anuncia de forma trimestral também, só que em 2022 só teve um pequeno anúncio. 2021 anunciou de forma trimestral, a Taesa também. E antes que você diga, mas como que você tem certeza de que ela vai voltar a pagar
pagar um dividendo bom? Não há certeza. Estamos falando de renda variável. No entanto, aqui dentro do site de relações com investidores da ISA-CETEP, você tem o quê? Que ela sempre manteve um payout bem alto e uma distribuição de dividendos também alta, sempre muito próxima do lucro líquido regulatório, exceto em momentos pontuais, como por exemplo aqui em 2012, aí começou a ter uma queda em 2022, mas no geral o payout sempre foi bem alto, de tal modo que ela é sim uma empresa costumeiramente como pagadora de dividendos. Por isso, terceira maior posição da carteira e é mais barata hoje do que Taesa. A próxima ação dessa lista é a Klabin, que embora seja uma empresa de crescimento, está pagando um dividendo muito interessante. Com o término provável para esse ano do projeto Puma 2, a empresa pode aumentar ainda mais esse dividendo. Eu projeto um yield aí de pelo menos 9% em Klabin. Em KLBN 4, por exemplo, eu projeto 1,46 por ação de lucro por ação projetado. Dividendo por ação de 50 centavos, a gente poderia chegar até 12% de yield dentro das cotações atuais, com um preço teto então de 4,50. É uma projeção que você pode considerar otimista? Sim, mas como eu disse, a Klabin se desalavancando e terminando o ciclo de investimentos ali, principalmente com o projeto Puma 2, os dividendos vão aumentar, a não ser que ela entre no novo ciclo de investimento, algo que ainda não é certo. Outra empresa que vai aumentar seus dividendos agora, mas historicamente não pagou tanto, de 2013 até 2018 os dividendos foram crescendo. Aí depois teve essa volatilidade aqui até 2021, 2022 pagou dividendos excelentes e com o novo foco do negócio da Klabin no mercado doméstico, não focar tanto em celulose, eu espero que isso aqui acabe se repetindo ou até havendo um dividendo maior. De qualquer forma, eu considero hoje a Klabin uma empresa que você pode ao menos deixar ali no meio termo, entre uma empresa de crescimento que pode migrar para uma empresa de dividendos. Mas para quem tem Klabin há muito tempo, ela sempre remunerou muito bem os acionistas, historicamente, exceto em poucos momentos aí em que ela acaba tendo que investir muito. De qualquer forma, uma boa empresa, tem um ROIC acima de 10%, tem uma empresa eficiente no geral, apesar de ser a empresa mais endividada. Entre as classes de ações de Klabin, temos a 4, a 11 e a 3. A 3 pagou 7,71% de yield, a 4 7,83% e a 11 7,81%. Então, qual está mais barata? Que tem o yield maior que a 4. Por fim, a última ação dessa lista não tem carteira porque é IPO recente, mas paga bons dividendos, vai continuar pagando, paga pelo menos 2 vezes ao ano, que é a Caixa Seguridade, que tem um payout muito alto, da ordem de 85%, e o de histórico ainda é muito pequeno, porque ela só tem 2 anos de bolsa. De qualquer forma, enquanto o setor de seguros estiver se beneficiando desse cenário de juros altos, nesse cenário de crise em que as pessoas procuram mais seguros, a Caixa Seguridade e a BB Seguridade vão continuar lucrando muito e vão continuar pagando excelentes dividendos. Mas não espere isso para a perenidade. Eu particularmente tenho muita cautela com Caixa Seguridade, até porque ela é exclusivamente do governo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas, como por exemplo esta, onde eu mostro como você pode rentabilizar mais a sua reserva de oportunidade. Você acompanha o desempenho das nossas carteiras Philip Fisher Principal, carteira de Small Caps e até a carteira do 0 aos 100 mil, onde eu mostro na prática como você pode montar uma carteira de dividendos do absoluto zero. Aqui você também tem aulas de Small Caps, aulas de Valuation, como você pode calcular o preço justo das ações pelo modelo de Gordon, por exemplo, fluxo de caixa descontado, como você analisa os indicadores da análise fundamentalista, como usar esses indicadores de maneira comparativa e adequada, como investir no exterior. Eu trago também o indicador do Peter Lynch e o PEG Ratio, como fazer a gestão de risco da sua carteira, como utilizar a plataforma Investidor 10 e ainda você tem lives semanais comigo, onde você pode tirar suas dúvidas, acompanhar as ações que estão no meu radar e ficar de olho na minha carteira. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você possui alguma ação dessa lista? Alguma dessas ações está no seu radar? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!